Olá, sou Gina, vamos continuar? O subtítulo de hoje, uma vida familiar feliz obtida através de pequenos esforços. Quando consideramos o casamento, devemos primeiro chegar a compreender que há uma grande diferença na atitude de uma pessoa antes e depois do casamento. Antes do casamento, é natural cogitar de sonhos fantasiosos da união ideal. Uma vez que se casam, todavia, muitos encontram desastres advindos da desilusão. O marido e a esposa sábios planejarão um método criativo que possam utilizar para desenvolver suas vidas cotidianas. Mesmo que seja um casamento ideal, jamais resistirá sem a aceitação da realidade na vida diária. A visão correta do casamento deve ser baseada na visão correta da vida diária real. Ainda neste capítulo, mencionei sobre um casamento pródigo, pleno de vaidade. Se a vida após a cerimônia matrimonial for ainda baseada na vaidade, estará destinada a defrontar com uma época em que a separação do real e ideal causará grande tormento para o casal. Em outras palavras, se uma mulher sonha casar-se com um homem que está designado para um posto no exterior, porque julga que viverá numa casa cara com carros finos, sem saber o verdadeiro retrato da sua vida num país estrangeiro, sua visão do casamento é estreita. Há casos de homens que estão sofrendo de neurose como consequência das condições de vida que são similares a um exílio. A vida agitada de hoje frequentemente força as pessoas a moverem-se de um lado ao outro com tanta rapidez que elas negligenciam elevar a cultura ou a educação para tornar a vida mais significativa. Este tipo de vida míope cria uma existência cansativa. Alguns casais vivem a chamada vida de visão distorcida. Estas pessoas são do tipo que comparam suas vidas com as dos outros, julgando-se inferiores ou superiores. Em outras palavras, o fato de alguns dos seus vizinhos terem pianos ou jardins bonitos torna-se um assunto importante em suas vidas. É uma tolice. Somar a riqueza ou possessões de nossos vizinhos não adiciona a nossa própria. É apenas perda de tempo. Ainda a tendência de comparar os bens terrenos é predominante em todos os lugares, especialmente em complexos de alojamentos onde muitas famílias comprimem-se juntas num espaço pequeno. O que é uma vida de visão correta? Como pode ela ser obtida? Ter ideais elevados e avançar passo a passo dentro da realidade. O idealismo e o realismo não são limitados apenas ao casamento, mas antes abrangem todas as áreas da vida. É de importância máxima alcançar estes objetivos. Primeiramente, enfrentamos a realidade. Com a realidade como base, tomaremos consciência de que o avanço passo a passo é o único instrumento para materializar altos ideais. Todos sabem que a coisa mais importante num relacionamento entre um homem e uma mulher é o amor e a compreensão mútua. Na vida cotidiana, entretanto, este elo não está sempre presente. O marido deve ser capaz de conduzir sua esposa em cada fase da vida, finanças, educação, etc. De outra forma, o amor e a compreensão entre ambos não podem produzir frutos. A esposa, por outro lado, deve compreender a posição de seu marido. Ela deve ser capaz de sentir sua direção e, ao mesmo tempo, ter sua própria voz ativa. Isto requer sabedoria. Um relacionamento humano é tão íntimo e delicado quanto aquele existente entre o marido e sua esposa. Nenhum relacionamento humano é tão íntimo e delicado quanto aquele resistente entre marido e mulher. Uma vez que se casa, o casal está destinado a encarar um ao outro dia após dia, para os próximos 40 ou 50 anos. Com a longa convivência, o marido e a esposa passam a conhecer os méritos e os defeitos um do outro e em consequência, ambos começam a impor o próprio egoísmo. Não há nada mais confuso do que um homem quando expressamos somente seus pontos fracos, do que ser um homem quando expressamos somente seus pontos fracos. Se nós aceitamos apenas seus pontos fortes, entretanto, o homem parece-nos belo e digno de confiança. Relembro uma sábia observação que alguém fez uma vez. Quando uma briga de família começa, pense na época em que você se casou. A sociedade é um grupo de pessoas expandindo do marido e da esposa. Em outras palavras, o marido e a esposa são uma pequena unidade do corpo coletivo da sociedade. Se esta unidade falha em funcionar harmoniosamente,
Então, uma parte da sociedade também falha. É sumamente desejável ao marido e à esposa fazer progressos em suas vidas no lar através da cooperação e compreensão mútuas. Uma vez que são felizes com uma criança, experimentarão felizes como uma criança, né? Experimentarão uma responsabilidade muito maior como pais. Uma vez que são felizes com uma criança, experimentarão uma responsabilidade muito maior como pais. Aqueles que se casam e recusam tolerar crianças são desnaturados. O nascimento de uma criança serve para estimular o desenvolvimento de ambos os pais para tornarem-se melhores seres sociais. O marido torna-se mais paciente, a esposa torna-se mais madura. Juntos eles se tornam mais tolerantes para com a sociedade e venho a compreender que a nossa sociedade exige paciência. Isso aí nos melhores dos ideais, né? O que alcançamos através do casamento? Devemos alcançar forte desenvolvimento humano. A construção do lar é um trabalho de cooperação mútua e desejo de contribuir para a sociedade. Vem da forte união. A expressão tédio descreve bem a sociedade de a condição de um casal que se torna velho com a ausência total do desenvolvimento. É prova de que estão necessitando de uma atmosfera criativa. O homem nasceu com um ego. Pode ser uma coisa triste considerar sobre isso, mas é verdade. Entretanto, se uma pessoa desejar verdadeiramente dominar a resistência inerente do seu ego, crescerá tremendamente. Pretender controlar os outros através da autoridade conduz a uma ação desumana. Seja como for, deve-se fazer esforço para controlar o ego, a fim de conquistar a admiração e a afeição dos outros. A luta de uma pessoa contra o ego é uma luta pessoal. É um esforço que causará o respeito mútuo entre o marido e a esposa, assim como a esperança por uma vida melhor. Uma família pacífica depende dos pequenos esforços de ambos, marido e esposa. Eles, por sua vez, tornam-se essencialmente uma importante nova base para toda a sociedade.